Meus amigos, o sábado da rodada divisional acabou, tivemos dois jogos bem interessantes, Rams e Packers, Ravens e Bills. Então eu vou fazer esse vídeo aqui falando sobre os dois jogos do sábado e vai sair um vídeo ainda hoje no domingo falando sobre os dois jogos no domingo, Chiefs e Browns e Saints e Bucks, tá bom? E aí o que acontece? Não vai ter o vídeo do resumo dos 4 jogos, porque é como se a gente tivesse dividido em dois, até porque já passou um tempinho, então a gente pode conversar um pouco mais sobre cada um dos jogos. Restam 8 times e 4 deles vão cair fora. Dos 4 que sobram, cada 2 se enfrentam nas finais de conferência e desses saem os 2 times que se enfrentam no Super Bowl 55 em Tampa. Então, esse vídeo tá saindo no momento que tá tendo Browns e Chiefs. Você assista, dê o like, se inscreva se você gostar. E aí vai sair o vídeo falando também sobre os dois jogos de agora, já, mais tarde, depois de Bucks e Saints, tá bom? O primeiro jogo que tivemos foi Rams e Packers, foi às 6 horas da tarde. Os Rams visitando os Packers no Lambeau Field, os Packers que descansaram na primeira semana de playoffs, pegando os Rams seed número 6, com uma vantagem aí, depois da vitória por 32-18, de 7 vitórias e 1 derrota em casa em playoffs no sábado. Olha que interessante, os Packers costumam jogar bem de sábado. E aí o que acontece? Era isso que eu queria falar pra vocês. Os Rams tiveram problemas na semana passada, na vitória muito interessante contra o Seahawks, o John Wolford entrou, saiu, aí foi o Jared Goff, não sei o que. A verdade é que chegou nesse jogo e a gente esperava a melhor defesa contra o melhor ataque. E o que acontece é que a melhor defesa foi dos Packers, o melhor ataque foi dos Packers também. A lesão que o Aaron Donald teve no último jogo de costela, pelo jeito ferrou ele, porque ele foi bem menos acionado do que o normal. Ele jogou aproximadamente 2/3 do jogo aí, 2/3 dos snaps. E acabou que ele não foi tão bem, cara. Eu acho que a coisa mais importante do Aaron Donald nesse jogo foi que ele ficou pistola com o seu correspondente na linha ofensiva e acabou levando uma personal foul de 15 jardas, super raro de ver isso. O Aaron Donald normalmente ele tá mais tranquilo e no final do jogo ele se emocionou, chorou e tudo mais, e isso é completamente compreensível. Mas vamos falar do que deu certo aqui. Os Packers. Cara, o Aaron Donald tava tão confortável no jogo, tava tão confortável no pocket, ele sorria, ele fazia jogadas tranquilo, o Aaron Jones passou de quase 100 jardas, ele teve 99 jardas e um touchdown, o Jamal Williams correu bem, o A.J. Dillon correu pouco, mas não foi tão ruim, foi uma média aí de 4.5 por corrida. O Aaron Rodgers teve 2 passes para touchdown, um touchdown corrido, quase 300 jardas, maravilhoso. O Allen Lazard teve quase 100 jardas, mas ele passou a bola para Allen Lazard, Davante Adams, que teve 9 recepções para 66 jardas. A gente estava em dúvida quem ia ganhar entre Jalen Ramsey e Davante Adams. Davante Adams, com certeza. Não foi o melhor jogo da vida dele, mas foi mais do que suficiente. O Robert Tonyan teve 4 recepções para 60 jardas e ainda teve o Marquez Valdes-Scantling, o Equanimous St. Brown e ainda o Aaron Jones recebendo uma bola para 14 jardas. O ataque dos Rams foi bem limitado. O Jared Goff nem jogou mal. Teve um passe para touchdown, apesar dos 4 sacks, a linha dele realmente não ajudou muito, mas teve um bom jogo, não foi a pior coisa. O Cam Akers correu para 90 jardas e tudo mais. A questão é que os Packers estavam muito mais eficazes no ataque, um ataque muito mais firme, muito mais fácil de avançar. É claro que a defesa dos Rams deu trabalho, é a melhor defesa da liga, só que mesmo assim, a linha ofensiva de Green Bay protegeu o Aaron Rodgers tão bem. Com uma defesa daquela, o Aaron Rodgers não teve um sec no jogo, cara. Isso foi absurdo. E ainda sem o David Bakhtiari, o que é realmente bizarro. Então o que acontece? Não teve turnover pra ninguém. Os Packers tiveram muito mais tempo de posse de bola, muito mais jardas, muito mais first downs e ganharam o jogo. Não tem muito segredo quando isso acontece, né? Então o jogo não foi competitivo em nenhum momento, cara, porque ele foi pro intervalo 19-10 pros Packers, e aí os Rams realmente chegaram perto, ficaram com uma diferença de uma posse de bola quando o jogo tava 25-18, e aí depois 32-18 e o jogo simplesmente acabou. Vitória pros Packers que vão pra final de conferência esperar Bucks ou Saints jogando em casa pela primeira vez na carreira do Aaron Rodgers, e isso é bem diferente do normal. Eu tô bem curioso pra como é que vai ser essa final de conferência. Os Rams tiveram uma corrida interessante nos playoffs, mas ficam pelo caminho. O segundo jogo da noite foi o mais frustrante pra torcida dos Ravens, cara. Vitória dos Bills 17-3, num jogo que foi bem menos
emocionante do que o esperado. A gente esperava que os Ravens fossem correr muito bem com a bola, que o Josh Allen fosse passar a bola até não poder mais e fazer os dois times mais de 30 pontos, nada disso. 17-3, porque o jogo acabou muito antes do esperado. O que acontece? Quem viu o jogo sabe muito bem disso, né? A primeira coisa é o seguinte: os Bills também vão muito bem em casa na história dos playoffs pro time em casa, e isso é muito legal. Mas os Ravens tinham um ataque corrido muito eficiente. Chegou nesse jogo, tanto Gus Edwards quanto J.K. Dobbins foram limitados a apenas 42 jardas em 10 carregadas, os dois tiveram 10 carregadas. O Lamar Jackson correu 34 jardas em 9 corridas, o que é bacana, mas nem perto. Os Ravens não tiveram nenhum touchdown corrido, aliás, nenhum touchdown no jogo. A única pontuação do jogo foi em chute do Justin Tucker. E aconteceu uma coisa que não acontece há tipo nunca na NFL. O Justin Tucker, que é o melhor kicker da liga, errou 2 chutes seguidos, cara. E é claro que isso foi muito por causa do vento, tava ventando muito. O Tyler Bass também errou 2 chutes que poderia ter dado um pouquinho mais de pontos aí pros Bills. O que acontece? O momento em que o jogo mudou foi quando tava 10-3, bola com os Ravens, numa situação de descida pra gol, já tava ali na cara do gol, e o Lamar Jackson foi interceptado. Mas pior que isso, ele foi interceptado pra touchdown. O Tevon, como é que ele chama? Eu sempre esqueço o nome dele. Taron Johnson interceptou a bola, correu 101 jardas e fez o touchdown. Aí, uma situação que podia ser 10-10 virou 17-3. Na campanha seguinte, os Ravens tiveram um snap errado, o Lamar Jackson salvou a jogada, mas foi lesionado. Ficou no protocolo de concussão, com certeza nada grave, mas foi o suficiente para tirar ele do jogo. Tyler Huntley, undrafted free agent de Utah, nesse ano, foi o titular e ele fez um baita jogo, mas nem perto do suficiente. A defesa dos Bills estava bem mais tranquila no jogo. E aí o que acontece? Os Bills fizeram 17-3, erraram mais um field goal e aí só deixaram o jogo acabar, cara. O Josh Allen passou muito mais a bola do que o time correu. O time inteiro dos Bills foi limitado a só 32 jardas corridas, enquanto os Ravens tiveram 150. O Buffalo Bills teve 188 jardas de passe. Os Ravens tiveram 190. Então você vai ver em estatística, os Ravens tiveram muito mais posse de bola, mas quando você vê o jogo você entende por que foi totalmente diferente disso. Os Bills dominaram o jogo, principalmente na defesa ali, e quando o Lamar machucou, o jogo acabou, a verdade é essa. Josh Allen terminou com passe para touchdown, nenhuma interceptação, o Lamar teve a interceptação retornada para touchdown, o Lamar teve 3 sacks, o Josh Allen teve 2. Me preocupa como é que vai ser os Bills na final de conferência, porque eu sinto que tanto contra os Colts perderam muito mais para eles mesmos do que para os Bills, e os Ravens perderam muito para eles mesmos do que para o Bills. Então, os Bills pegam ou Browns ou Chiefs, no momento que eu tô gravando isso eu ainda não sei, e vai ser tenso, eu acho, cara. Eu acho que vai ser um jogo tenso, independente de quem seja, porque os Bills não estão tendo a eficácia de ataque que eu esperava. Além disso, o Baltimore teve 5 fumbles, nenhum perdido, por sorte, mas 5 fumbles, uma interceptação, e os Bills ganharam o jogo porque mereceram, a verdade é essa, mas foi aquela sensação bem amarga pra Baltimore, então... E é isso, ainda hoje, vídeo falando de Browns e Chiefs, Bucks e Saints. A questão é que os Packers e os Bills estão na final de conferência e provavelmente vão sediar a final de conferência. Se os Bills forem enfrentar os Chiefs, vai ser fora de casa, mas os Packers vão jogar em casa de qualquer forma. Então, fiquem ligados porque ainda vai sair o vídeo falando sobre os últimos 2 jogos desse domingo, jogaços aliás, e a gente se vê no próximo, meus amigos. Dê um like, se inscreva, um grande abraço, fui! So